Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Conseguimos aí mais uma informação em relação a John Kennedy, agora pensando na Lazio. Eu diria ali que esquentou, tá? Mas eu vou te explicar por quê. Mas a Lazio tomou uma atitude interessante, né? Nomes como Pedro, Yuri Alberto também surgindo. Relaxa, te conto tudo aqui no canal Hora do Flu, belezinha? Vem comigo. Antes eu queria te mostrar isso aqui, ó. Galera, hoje aniversário, né, do Hulk. Meus amigos, Hulk completando, se eu não me engano, 40 anos ou 41? Peraí. Isso mesmo, pessoal, Hulk completando aí 40 anos, né, a Fluminense ali publicando os parabéns, né, Hulk que tem a próxima oportunidade aí de ser o titular do ataque do Fluminense no jogo contra o Grêmio, o jogador que ficou muito tempo parado, tá voltando agora, né, vamos esperar para analisar. Vejo que a torcida do Atlético Mineiro não tá feliz com o Hulk, né? A maioria dos comentários que eu vejo é eles torcendo para que o Hulk não mande bem aqui, né? Para que o Hulk se arrependa de ter vindo e tal. E pelas falas do Hulk, né? O Hulk tem falado que vir pro Fluminense foi uma escolha porque o Fluminense pensa em títulos e o Hulk quer ganhar títulos, né? Nesse momento da carreira que ele tá. E isso deixou o torcedor do Galo um pouco chateado e tudo mais. Então, assim, o negócio tá complicado. Mas Hulk completando mais um ano aí, completando seus 40 anos. Fisicamente é muito bom, né? O Hulk, fisicamente, ele entrega, ele é um cara muito forte, é um cara que consegue jogar o jogo inteiro, né? É um cara que tem velocidade, né? Muita gente tá achando que o Hulk, o Hulk tá um pouco acima do peso. Não, galera, o Hulk não tá acima do peso, não. O Hulk é forte daquele jeito mesmo, entendeu? Mas é isso, vamos torcer para que o Hulk faça uma ótima campanha, né? Porque o Hulk bem é o Fluminense bem, né? E o Hulk decidindo jogos é tudo que a gente quer, né? Um jogador a ponto aí de decidir, de dar títulos, ser importante, ser aquele cara dos jogos difíceis e ele vai lá e surge e faz o gol, né? O Germancano foi esse cara pra gente em 2023, falta esse cara no Fluminense, né? Quando o momento tá difícil, precisando de um golzinho do nada, Germancano aparecia lá e bum, mesmo com menos um contra o Internacional, Germancano fazendo um gol que ninguém explica até hoje, né? Então espero que o Hulk seja esse cara pro Fluminense, pensando nos títulos do Flu para essa temporada, né? Agora, galera, uma informação que saiu do GE, que é muito por causa da renovação, mostra que Lúcio Acosta é um dos jogadores com mais que dá mais passes para finalização no Brasileirão. Lembra que eu falei para vocês que o Lúcio ele é muito importante para que o ataque do Fluminense funcione, né? É lógico, né? Todo mundo olha, quem assiste o jogo vê a importância do baixinho. Mas a questão é que os números apontam até além disso, né? Tava dando uma olhada aqui na matéria, vai dizer que no ano, tá? Nesse ano, o Lúcio tem participações em 30% dos 52 gols, né, do time até agora. Foram 11 assistências e 5 gols marcados. Números que já são muito bons. Só que o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. 50 feitos foi até aqui, representa que ele participou em 21%, não sei o que. Vai dizer, o número de assistências não é o maior por conta do problema do Fluminense na temporada. A dificuldade de converter o volume de chances criadas no gol, apesar de ser líder com posse no Brasileirão em 57%. Galera, uma coisa que é verdade, os números do Lúcio Acosta, eles só não são números maiores porque o Fluminense tinha muita dificuldade de meter esse gol, né? Quantas vezes o Lúcio Acosta deixou o cara em condições de fazer gol, né? Em condições de finalizar bem e não rolava. Então, assim, o volume que o Lúcio Acosta entrega, ele é muito superior aos números apresentados, porque, vamos supor, o número de assistência não depende de você. Só contabiliza assistência se o cara que você deu o passe marcar o gol. Entendeu? Então, assim, focar só nesse número, a assistência, tem que ver o quanto de volume que ele entrega. E, rapaz, o homem entrega muito, né? É uma renovação polêmica. Eu acredito pela questão da idade, né? Porque agora o contrato dele vai até o fim de 29 e tal, ele termina ali o seu contrato com 35 anos, né? Mas assim, em questão de bola no pé e importância
e o que Lúcio Acosta hoje faz com a camisa do Fluminense, não dá para ser contra essa renovação, entendeu? O que eu quero dizer. Mas eu entendo quem cita um pouco, Thiago, mas a idade, não sei o que, eu entendo, o torcedor tricolor tá traumatizado, meu amigo. Porque hoje o Fluminense o que mais tem são jogadores de mais idade que estão encostados aí ganhando muito dinheiro. Então, assim, o torcedor já tá um pouco traumatizado, eu entendo isso. Mas no caso do Lúcio Acosta, no momento, cara, ele é o melhor que nós temos ali em relação ao meia de criação, que também chega na frente, que também finaliza, né? Agora vamos lá, pessoal. Eu sinto que tá um pouco escasso, né, em relação a informações sobre Fluminense e tudo mais. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo também que a torcida tá até um pouco desconexa ali do que tá acontecendo. Mas nós conseguimos uma informação importante envolvendo o futuro de JK e parece que deu uma esquentada em relação a Lazio. E eu vou te explicar o porquê. Chegou proposta? Ainda não. Tá? A informação que a gente tem é que não chegou proposta. Mas olha o que aconteceu. Segundo informações aqui do Hora do Flu, apuradas pelo nosso repórter Thiago Manolo, o que tá rolando é o seguinte. A Lazio colocou o John Kennedy no topo da lista. Tá? É isso aí. Diferente da situação do Tigres que a gente trouxe, que o Tigres está interessado ali no Petar Musa, né? O rapaz que tá metendo gol pra caramba lá no Dallas, e o John Kennedy seria ali uma segunda opção. Já no caso da Lazio, não. Da Lazio, o John Kennedy é a primeira opção, é o topo da lista, tá? E o que a gente conseguiu apurar é isso daqui. Que a Lazio chegou a ter um interesse ali em Pedro do Flamengo e o Yuri Alberto, tá? Mas por que optaram pelo JK? Dois fatores. Primeiro fator, financeiro, né? Apesar de ser um jogador que entrega gols e consegue performar tecnicamente, né, e taticamente, o valor do JK é bem inferior ao valor que o Flamengo pediria para o Pedro e que o Corinthians pediria ali para o Yuri Alberto. Então a Lazio fez esse mapeamento e optou e escolheu o John Kennedy como o topo 1, né? O cara ali. Além dessa questão financeira, as características do John Kennedy agrada muito, né? Pela sua força física, velocidade, capacidade desses jogos, tá? E grande potencial de evolução. Sim, a Lazio ainda enxerga que o JK não está no seu auge ainda, né? Que o JK ainda viveria seu auge. Então, tudo isso que a gente descobriu colocou o JK no topo. Então, meu amigo, pra mim esquenta, né? Porque uma coisa é você ter JK ali no meio entre alguns nomes em relação a Lazio. Outra coisa é eu falar pra você, cara, é o JK, tá? JK é o principal alvo da Lazio neste exato momento, tá bom? E por que ainda não chegou uma proposta? Eu te explico daqui a pouco. Além dessas questões, o que rolou lá é o seguinte, em relação à torcida, olha só. A possível contratação já repercutiu em relação aos torcedores da Lazio, tá? Em fóruns, redes sociais. E sim, a torcida da Lazio, né, aprovou o nome de John Kennedy, tá bom? E destacou também o estilo de jogo do rapaz. Então, assim, a diretoria dos caras botou no topo e parte da torcida, sim, aprovou ali a possível chegada dele, beleza? E como eu disse, né, ainda tem possibilidade de crescimento, a intensidade de John Kennedy chama muita atenção e alguns acreditam que ele reúne características ideais para atuar na Série A, né, que é a Liga Italiana, né, e desenvolver ainda mais no futebol italiano. Então muita gente acha que o estilo do JK, ainda mais os torcedores da Lazio também hoje, né, combina muito com o futebol apresentado na Itália, que é um futebol, galera, um pouco mais físico, tá? Na Itália a parada quebra um pouco mais, é bem físico o futebol, não sei se, eu vou te falar, vou ser bem honesto, eu nem gosto de assistir tanto mais a Série A italiana, de verdade, porque que é muito físico, é menos plástico, né, igual assim, já na Premier League não, cara, Premier League, né, parece que os caras estão dançando dentro de campo e tática e velocidade, contra-ataque, e posse de bola e roubo rápido, vai gol. Já na Itália é um jogo mais denso, assim, um jogo mais físico, né? Então, todo mundo acredita que sim, JK se encaixaria muito bem nesse estilo. Agora,
existe ainda algumas ressalvas, tá? Por parte da torcida em relação ao JK, tá? Parte da torcida lembra da irregularidade apresentada em determinados momentos na carreira dele, né? Acredita que a adaptação no futebol italiano exigiria um pouco mais de tempo. Mesmo assim, a avaliação predominante, né? A maior parte da avaliação é positiva, tá? Especialmente também pelo custo-benefício que pode oferecer, beleza? Agora, pensando no Fluminense, a situação segue sendo acompanhada ali com cautela. A Lazio ainda não apresentou uma proposta oficial, mas a movimentação confirma que John Kennedy voltou a despertar interesse no mercado internacional. Caso os italianos avancem nas negociações, o tricolor poderá enfrentar uma decisão importante nessa janela, tá? É verdade, né? Vai ver o que vai fazer no futuro. Por enquanto, cenário de monitoramento e expectativa, o interesse existe. A Lazio acompanha parte da situação do atacante e o JK volta a figurar entre os brasileiros observados aí pelo futebol europeu. Agora, por que não chegou nenhuma proposta ainda, né? Pro JK? O que a gente conseguiu com o Di Marzio, né? Que é o jornalista absurdo, né? Eu acho que ele só é um pouco menor do que o Fabrício Romano. Trocando uma ideia com o Di Marzio, ele falou pra gente aqui do Hora do Flu o seguinte: que a Lazio precisa fazer venda, né? Então, para que contrate o JK. Então, por isso que eu acho que o JK ainda não... a Lazio ainda não mandou proposta. Mas a tendência é que isso aconteça porque o JK está no topo da lista da Lazio, tá? Então, sim, eu enxergo como isso deu uma esquentada no negócio, né? Deu uma esquentada aí e eles enxergam ali esse custo-benefício, que seria muito bom pra Lazio, né? Então é isso, meus queridos amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, mandar um abração pro nosso repórter Thiago Manolo, que vive trabalhando aí pra caramba, né? Trazendo informações pra gente. E você que chegou até aqui no fim do vídeo, é muito importante, né? Muito obrigado aí pelo carinho. Desejo pra você e toda a sua família um excelente final de semana. A gente vai conversando, trazendo ali mais informações do nosso querido e amado Fluminense. Vamos pra cima. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.